Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso IBMcast. Mais uma vez estamos aqui reunidos e dessa vez estamos com o casal Rogério e Dani. Dá um oi aí pro pessoal. Oi! Olá, pessoal! É isso aí, e hoje a gente vai conversar, né, mais uma vez, sobre GC, né, e aprender um pouco, né, sobre como esse casal tem se conduzido ali, o pequeno grupo que estão com eles, e certamente vai ser bênção. Eu convido você a ficar até o final desse podcast. Então, roda a vinheta! Sou eu, Rogério, Dani. A gente, começou com esse projeto aqui de gravar, esses podcasts do GC, justamente para a gente compartilhar com o pessoal sobre aquilo que a gente está passando, no G6, sobre as experiências, e de alguma maneira a gente conseguir dividir essa visão, dividir todo esse envolvimento que a gente tem tido. E eu já gostaria que vocês compartilhassem com a gente, assim, um pouco da história de vocês, com a igreja mesmo, não só a igreja de Mutondo, mas com a igreja do Senhor Jesus, a história que vocês têm, se vocês têm alguma experiência já com o GC, como que foi essa caminhada de vocês até a igreja Batista de Mutondo, até a chegada do pastor Hugo. Compartilha com a gente, Rogério ou Dani, quem vai primeiro? Temos histórias, hein? Pode começar. Primeiras damas. Eu sou crente desde que eu me entendo por gente. Então, assim, cresci na Igreja Batista de São Gonçalo. Aí depois me mudei e fui para outra igreja batista, mas um pouco renovada. E onde eu conheci o Rogério. Rogério é renovado, então. Eu entrei primeiro para essa igreja, aí a mãe dele entrou. Isso, orou muito por mim. Aí ele entrou para... Eu me converti aos 19 anos, ali, finalzinho dos 19. E aí já conheci Dani lá, Vi Daniela lá em cima, cantando louvor. Amor à primeira vista, quase. 7 anos. Isso aí. Casamos, aí fomos para outra igreja, para a primeira igreja batista de Trindade. E ficamos lá por 10 anos. Caramba. Trabalhamos 10 anos com casais lá. Casamos e fomos trabalhar com casais. E em 2015 fomos para a igreja batista do Mutondo. Ah, legal. 6 anos lá. E nessas experiências antes ainda da igreja Mutondo, vocês chegaram a trabalhar assim com um pequeno grupo, com célula, com GC? Como é que foi? Trabalhando bastante mesmo. A gente, como o Dani falou, eu me converti nessa igreja, essa Batista Renovada. E Daniel tinha ido para lá, e lá a gente, assim que começou aqui no Brasil esse mover de células, tinha até o famoso G12. Sim. A igreja lá, ela trabalhou muito com isso. Então a gente já começou desde o início. E uma coisa que eu acho, assim, foi tremendo, impressionante, porque a visão do, se eu não me engano, César Castellani, que ele aplicava o G12 lá na igreja dele, e na época eu lembro que a gente estudava bastante. Nós e a igreja dele, cursos, a igreja dele tinha mais de 20 mil membros por causa das células, espalhadas em células, que na verdade era uma visão do Polianguichu lá na China, Se eu não me engano, a maior igreja que tinha na época era o que a gente lia, toda espalhada nos lares, e funcionava muito bem. E o G12 ele tinha eu sei que muitas igrejas tiveram uma reserva quanto ao G12, porque no Brasil, as coisas vêm para o Brasil, fica meio esquisito, Então, na verdade, como uma técnica evangelística era fantástica mesmo. A gente se dividia a igreja em células, e aí a gente tinha um treinamento lá para ganhar a pessoa para Cristo, consolidar ela, Ela está ali firme. Agora que ela está firme, a gente treinava e enviava ela para abrir uma célula. Isso tudo em 9 meses. A gente usava ali o tempo da gestação de uma mãe, em então 9 meses. Esse tempo era definido, Era definido. Era mais ou menos, mas a gente tentava fazer isso. E o G12 é porque a gente tinha que manter 12 pessoas.
Quando chegava a 13ª, grupo a de gente... 12, né? Como era um grupo os de 12, discípulos. Só que aqui, como eu disse, como uma técnica evangelística era muito bom, mas aqui no Brasil começaram a inventar um monte de enfiar batalha espiritual no meio, e aí bagunçou tudo. Virou ringue. Mas assim, foi um aprendizado muito bom, né? Nós começamos com célula, GC, pequeno grupo, de jovens. No caso, nós não éramos casados, mas era na minha casa. Ah, legal. A Ana era anfitriã e eu era o líder. Nós éramos namorados. Verdade. Aí depois Deus separou um tempo na minha vida para trabalhar com criança e eu abri uma célula de crianças, um GC de crianças. Que legal. Esse GC multiplicou 2 vezes, foi uma bênção também, foi algo novo, né? Sim, sim. Mas é a primeira vez que nós estamos com um GC de casais. Apesar de trabalhar muito tempo com casais, né? É o primeiro GC de casais que a gente... Isso. A gente trabalhou alguns cursos e aí a gente ficava com os casais, mas durante 4 meses. É um pouco parecido, só que não é tem evangelístico, tempo também, né? Era para tratar assuntos de família. Mas é uma experiência também de estar junto, de cuidado, também é uma experiência né? De muito ser no boa. lar também. Esse formato parecido, é muito bom. Também foi uma ótima experiência. Não, legal, porque assim, é interessante a gente saber um pouco, né, da onde a gente esteve antes, um pouco da nossa história, porque isso vai traduzir muito hoje como que a gente lidar com as coisas, né? Eu acredito que você vê, já tem uma experiência mais longa, né, trabalhando assim com células, pequenos grupos. Então hoje, né, quando o pastor Hugo traz, né, essa visão também para a igreja, coloca isso como um dos pilares, né, da nossa igreja. E vocês já agregando, né, trazendo dessa experiência, acho que isso tem contribuído bastante com até o próprio GC de vocês lá, né? Não, e o GC da nossa igreja, né, da IBM, era na nossa casa também, o GC da Juventude. Era uma bênção, né? Uniu os jovens assim de uma forma maravilhosa. Foram tempos ali que se aproximamos, aprendemos, brincamos, foi maravilhoso. Aí veio a pandemia, né? Aí deu uma esfriada, né? Deu. Que a gente também já vinha com essa visão de pequeno grupo. Sempre então, tivemos. quando a gente começou a trabalhar com jovens, a nossa igreja tinha já, como o pastor Hugo falou, né? Tinha algumas células de oração. Mas aí a gente começou a trabalhar com jovens, já fizemos uma célula com jovens, como o Dani falou, e foi muito bom. O momento ali a gente chamava de GC, só que era grupo de comunhão. Era mais para gerar comunhão. E funcionava. E assim, eu não vejo outro caminho, eu não vejo caminho melhor do que esse, né? É um caminho... Nós sempre acreditamos que os pequenos grupos, eles são eficazes, assim, né? O exemplo de Cristo, né? Ele fez a gente copiar a melhor forma. Não, assim, e assim, é interessante justamente a gente observar a importância desse envolvimento de proximidade com o outro, né? E o GC vai trazer muito isso, né? Vocês estão tendo essa experiência novamente, né? De trabalhar com o GC e de passar esse tempo com as pessoas, né? Ter um tempo ali não só de reflexão de palavra, mas um tempo mesmo de conversa. Esses dias, eu estava vendo lá, acompanhando lá no grupo, o pessoal botando as fotos lá e tal, eu vi que vocês estavam com um jogo lá, acho que de magiação. Então, tem uma interação boa, né, lá no legal. GC. Sim, bem legal. E acho que é só porque é GC de casais, né? Não vai ter certas brincadeiras e a gente se diverte muito. O pessoal tava animado, E quem, Já querem bicho. E chegou um rapaz que estava tímido, né? Primeira vez, eu não, tem que fazer, porque aí você paga um mico logo e pronto, fica à vontade. Aí funciona. Funcionou comigo, que sou tímido, então funciona. Aí depois que você passou vergonha, você fica à vontade no meio do povo. Legal. Agora, uma coisa que eu acho interessante, já que a gente está falando de experiência, né? É que o que eu acho tremendo nesse trabalho de célula, de GC, de pequeno grupo, é que não precisa da experiência. Eu vi aqui que o pastor Hugo teve a experiência dele, o pastor Maico, né? Nós tivemos uma experiência, mas é um trabalho muito simples, né? E muito funcional. Individual também, né? Qualquer crente ali maduro, ele consegue levar de boa um trabalho desse. Não, sim, e justamente porque assim, a gente também tem que crer nessa capacitação que a gente tem do Espírito Santo, né? Nesse sacerdócio do crente, né? O pastor Hugo também tem essa visão, né, em relação à igreja, porque parece que muitas vezes, né, alguns ministérios, né, ministérios que eu digo algumas igrejas e tal, né, algumas formas de condução de igreja,
parece que vão priorizando, né, determinadas pessoas ou títulos, né? Às vezes até impedindo outros que são tão, ou até mais, até cheios do Espírito, preparados nesse sentido, para estar assim, ajudando, colaborando com o trabalho do Senhor, mas que na verdade ficam à parte, né? Então, realmente é interessante a gente observar que o GC, ele também ele traz um pouco de uma estrutura, ele traz uma estrutura mais simples, né? Você vê, ele acontece numa casa, né? São poucas pessoas, então qual é a dificuldade que você vai ter, né? Você não precisa preparar um sermão para poder apresentar um GC, né? Para conduzir o estudo. Então a dinâmica realmente é uma dinâmica mais simples que acaba gerando, né, essa capacitação também do próximo, né? E mostra a individualidade de cada um também, não precisa sim. Um que é mais extrovertido, o outro mais introvertido. O seu GC acho que Deus vai reservando as pessoas certas para estarem no seu GC e vai somando. Vai ter o GC que no final vai jogar, como o GC de Thiago e Marina, o nosso também tem umas brincadeiras, vai ter um que vai sentar para tomar chá. Então cada GC vai ter a sua característica, vai ter a base, a essência, né, da palavra de Deus, o louvor, mas cada um vai ter o seu estilo, a sua personalidade ali. Eu acho legal quando eu vejo no final lá no grupão, né, o pessoal bota vídeo e foto, como que são diferentes os GCs, né? Como o Dani falou, tem o GC do chá, cheio de Bíblia de papel ainda, aberta. Na mesa, né? O nosso é no celular, já é mais... tá no meio termo, Bíblia e celular. O de Thiago já imagino que é só celular para alguns aplicativos. Mas é isso que eu acho lindo também, porque todo mundo a gente vê como um líder em potencial, então sempre vai ter ovelhas para todo o rebanho. Aí a gente vê, não, mas eu sou mais reservado, mas tem o pessoal que é tratado por quem é reservado e tem o pessoal que gosta do barulho, então funciona, todo mundo pode estar trabalhando um GC em seu lar, pode estar liderando, e é só ter responsabilidade, né? Acho, e ir para dentro. É muito bom mesmo. É muito gratificante trabalhar GC. Então, assim, e pensando no caso, né, na dinâmica mesmo lá de como vocês têm conduzido o GC. Hoje vocês estão com um grupo, né, que já está até um grupo, digamos, já, né? Já é um grupo cheio, né? Um grupo consolidado, um grupo forte, né? Se fosse ter algum tipo de gincana de GC com GC, ia ficar um pouco complicado, né? Porque o GC de Rogério e Dani ia estar um pouco, né, no privilégio aí da frente. Mas como que tem sido assim esse mentorear, assim, esse cuidado com o pessoal, né? Vocês fazem como mais ou menos a dinâmica? Porque é até interessante, eu estou até perguntando isso, até uma curiosidade minha mesmo, né? Porque hoje, né, eu estou lá com Camila, mas acaba que, às vezes, eu acabo tendo que assumir mais, assim, à frente do GC online. E ela, geralmente, ela fica com a parte, assim, de entrar em contato com as pessoas e tal, falar, e eu pego o horário mais da noite, né? O Joaquim já está dormindo, o Joaquim prefere dormir com ela do que comigo, é uma coisa que eu tenho que carregar. E aí acaba que eu fico, né, responsável por dar o estudo e conduzir a reunião. Mas como que vocês fazem essa troca assim? Vocês dividem essas tarefas ou vocês vão revezando como casal? Como que vocês operam essa dinâmica do GC? A gente divide. Daniela entra em contato com todas as mulheres. Como a gente já trabalhava com casais, a gente já fazia assim, né? Ela, na segunda-feira, dia de cuidado, na verdade já era uma característica da Daniele, né? Ela até pregou lá sobre ser um lugar de cuidado e já é uma característica dela. Então, ela entra em contato com todas as mulheres e eu entro em contato com os homens, né? Aí a gente começa por mensagem, envia o áudio, espera o retorno para ver se pode ligar ou não. E assim, é muito legal, porque na verdade eu falei que qualquer um é só ser responsável, né, para estar à frente de um líder, mas na verdade acho que é isso, é ser um lugar de cuidado. Quando você é um lugar de cuidado, você não precisa ser teólogo, não precisa, você tem que querer cuidar, tem que estar ali aberto e querer ser cuidado também. E as pessoas vão se abrindo, elas vão se sentindo à vontade contigo. E aí às vezes, poxa, eu não vou poder ir, você manda só um áudio, mas não, por quê? E aí a pessoa, poxa, estou com esse problema. E aí a gente vai tratando, vai conversando.
Não é nem um tratar, né? Na verdade, é um caminhar junto. E aí a pessoa já se sente cuidada, se sente amiga, se abre. E isso é muito gratificante, é muito gratificante. Cansa um pouquinho, quer caminhar junto, né? Mas é muito gratificante. A gente vira uma família mesmo, né? O dia de cuidado não é nem só na segunda, porque a gente liga na segunda, né? Fala com o pessoal na segunda, mas aí a terça ou quarta já está se falando, aí vai lembrando do culto. A gente vira uma família, a gente se fala o tempo todo, quer marcar para sair, já pensa, olha, aquele restaurante, aí já chama o outro, né? Vamos lanchar junto às vezes no final do culto, já quando chega na igreja, já se procura, todo mundo já fica se procurando onde está, senta perto também. Isso. Aí eu faço com as mulheres, né, o dia de cuidado, e o Rogério com os homens. Mas aí tem dias que a gente manda mensagem para os dois, para também não ficar tão afastado. Vai uma mensagem no nome de nós dois, ou um áudio, aí para o casal, a mesma para o casal, né? Legal, pra legal. ter... Isso. E aí a célula mesmo, né, o GC, que é hoje, a gente aí é aquela coisa, né, limpa a casa, Dani sempre é ela que vê a parada do lanche aí, ou manda eu ir comprar. A gente, como tá grande, não está sendo mais dentro do apartamento, a gente aluga lá um quiosque lá no condomínio. Quando está chovendo a gente faz na igreja ou na casa de um dos casais mesmo, mas não para, funciona. E o pessoal, onde for, eles querem estar juntos. E aí a gente faz aquilo, o estudo, né? Já tem a mensagem do pastor, de vez em quando, falei hoje com o líder, a gente muda um pouquinho o tema ali, de acordo com o que a gente vê que é necessidade no nosso legal. GC. Mas a gente procura fazer, por exemplo, a gente durante esse mês aí, algumas semanas a gente colocou todos os casais para dar o estudo, como eu falei. Quase todos. Quase todos. Mas dirão todos. Isso, o pessoal lá tá bem maduro, o pessoal ali já é fera em dar estudos. E a gente foi passando para eles fazerem os estudos. E aí eu falo, só 10 minutos, sabe? 10, 20 no máximo, porque o pessoal participa. Mas você prepara para você falar 10. E aí funciona legal, porque a gente foca no relacionamento. Aquele período ali, a gente canta os louvores, faz essa parte do estudo, mas foca no relacionamento. E na conversa ali durante o lanche, que aí a gente vai identificando quem está precisando de conversar certos assuntos. E funciona, tem funcionado. E é uma maneira de estarmos treinando eles também, né? Sim. Eles no início não perceberam. E no mas início agora todos sabem, né? Rapaz, é muito rápido assim, porque no início a gente, bastante casais, por causa da faixa etária, né, com filho, então a gente mora próximo da igreja. Mas no início o pastor falou que só jogou 2 casais na nossa célula. No nosso GC eram só 2 casais, mas nunca foram só 2. No primeiro já apareceu vários, né? Hoje estamos com 10 casais. Isso, porque... Não, 9 casais, mais uma... Que o marido não está indo, que nós estamos orando, porque ele não é cristão. Isso. Ela que está indo só. Mas é isso, né? 11. Isso. 11 aí, casais. 11 casais, né? Não, 9 casais. 21, conosco 10. Isso, e conosco. mais uma. Isso. Tinham 23, mas um casal, por causa de trabalho, passou por online, tá contigo. Aí a gente voltou para 21. Mas assim, é mais difícil cuidar dessa quantidade do que cuidar de 2, 3 casais. Não, sim. Por isso, realmente, a necessidade da multiplicação, para podermos dar atenção. Mas, assim, temos conseguido dar essa atenção. Temos. Mas o pessoal já até brinca, olha, não pode convidar ninguém não, hein? Você está cuidando de mim. Você está cuidando de... 12. Passamos, né? Não eram 12 casais não, eram 12 pessoas. Mas esse não é o propósito. O propósito é nós estarmos convidando sempre, né, pessoas para estar ali e multiplicar o tempo todo, né? Nós chegamos a um ponto legal, porque assim, no início, como é todo mundo novo na igreja, né? Então nós éramos o ponto de referência, a pessoa para vir até a gente. Agora não, eles já chegam, já são todos amigos e nem precisa da gente ali. Eles já se procuram, tanto no GC como na igreja. Então já está num ponto bom mesmo para a galera multiplicar, porque o temor deles era esse: eu vou para onde? Sozinho? Mas agora já tem um grupinho
a gente já está trabalhando isso, né? Então, assim, vocês percebem que o GC tem contribuído com essa interação deles mesmo, né? Muita Porque, coisa. até acho que vocês já compartilharam isso comigo, que boa parte do GC de vocês são de novas pessoas que estão chegando agora na igreja, né? Que vieram, né, talvez de outra igreja e tal, mas que estão se achegando ali, né, à igreja, né, conhecendo as pessoas. E aí o GC tem servido nessa função de interação, né? Acredito que tem sido interessante nesse sentido. E até eu ia perguntar, vocês até colocaram, porque também era uma curiosidade minha, essa questão da dinâmica. Porque vocês têm o pessoal lá com dons e talentos, né? Deus foi generoso, né? Foi atraindo, né? Uma mini igreja. Ficou uma mini igreja. E um ministério de louvor bom, hein? Teve, se não me engano, um que foi na igreja, né? Que vocês montaram teclado, lá, tipo uma banda carrom. completa lá, né? Teclado, carrom. E descobrimos violão. ali na hora. Pega aqui o violão. Aí eu ia lá dentro da salinha dos músicos, pegava mais um instrumento, fui pegando. Do nada ficou muito bom, que alguém sabia tocar. Ficou muito bom. Ainda descobriu que tinha um sentado, um guitarrista que já vai entrar lá no Ministério de Louvor também. Legal. E você vê, até isso é uma coisa interessante também que o GC acaba proporcionando, né? Essa percepção de talentos, né? Talvez se a pessoa tivesse, né, apenas nessa rotina de ir ao culto e tal, ficaria mais difícil dela, talvez, expressar alguma coisa, às vezes até um desejo dela de contribuir com a igreja, né? Você vê, é até um recado que eu queria passar para os líderes aí do G6, para passar para a gente observar isso e passar para a gente aí os voluntários, né? Para jogar para os voluntários, tal pessoa aqui, ela tem chamado para essa área, porque você vê o nosso GC lá, já formou um grupo de louvor mesmo. Já botamos um lá como lead, já tem uma menina lá também, tem o André, fala os nomes logo, né? A Sara, o Glauber já vai começar, a Letícia, Felipe, entrou tudo no louvor. E tá chegando o Gonçalves aí no teclado. Caramba, a legal. Galera, Mas é muito interessante isso mesmo, Érico, porque às vezes você vai para a igreja e você, assim, até você se enturmar, começar a participar de alguma coisa só indo aos cultos, é quase que impossível. Sim, sim. Então, quando você entra para um GC, para um pequeno grupo desse, você está se aproximando ali e é mais fácil de você identificar talentos, sabe? É mais fácil de você ter amizades, porque, poxa, você vai no culto à noite, você não consegue falar com todo mundo no culto. Verdade. Você não consegue bater papo com todo mundo. Às vezes você só dá um tchauzinho, né, de longe, um oi. E o GC é a melhor forma para interagir esse pessoal. E principalmente o que está chegando. Sim. E o interessante é justamente essa proximidade, né? Porque gera esse convívio diferente, né? Até como vocês têm colocado, vocês têm compartilhado, né, ao decorrer desse podcast, trazendo justamente toda essa interação que vocês têm tido ao decorrer desse tempo e dessa percepção, né, do outro. E isso é uma coisa assim que, pelo menos na minha visão, né, como igreja, a gente precisa ter isso de uma forma muito firme no nosso meio, né, da gente conseguir perceber o outro que está na nossa volta. Porque a gente não pode se contentar, né, numa convivência de igreja, a gente falar assim, não, fulano é da minha igreja. Mas a gente talvez nunca teve uma conversa com o fulano. Né? A gente no máximo sabe uma coisa ou outra porque está 2, 5 anos convivendo, né, de uma certa maneira, né, indo aos cultos que aquela pessoa vai. Só que a questão é você perceber o outro. Então, até, né, o próprio ministério de Cristo Jesus, né? Quando a gente vê Jesus, né, no seu desenvolver ali com os discípulos, Jesus tinha um conhecimento dos seus discípulos. Jesus sabia quem eles eram, porque Jesus tinha contato com eles. Igual vocês colocaram, né, esse contato contínuo, já no início da semana, né, segunda-feira, e aí terça-feira, né, no próprio GC, no decorrer da semana, trazendo algum assunto ali, conversando, seja por meio, né, do WhatsApp ou por outro meio, né, seja marcando um lugar para poder se ver e tal. Mas isso traz justamente essa proximidade necessária, né? Que não tem como a gente se considerar igreja de fato, né? Esse corpo, se os membros estão assim afastados, né? Se os membros estão distantes. Não tem como a gente imaginar uma saúde de um corpo assim, com cada membro em um lugar. O GC junta muito mesmo. Por exemplo, hoje a gente já sabe que tem 3 casais que não vão. Aí um tá de mudança
e o rapaz vai fazer uma cirurgia amanhã, então ele não pode ficar resfriado. Tem uma criança muito resfriada, o outro casal, a menina está resfriada, tem outro que vai fazer uma prova hoje. Então é muito próximo, todo mundo sabe. A gente fica sabendo de A tudo, gente Sabe os assim. problemas da agenda. A gente já está todo... E ele sabe a nota. Coisa que se não tivesse num GC, ninguém ia E saber. todo mundo novo Sim, na sim. igreja. Acho que dali ninguém passa de 2 meses na igreja. Não, mas a Jéssica ia fazer uma prova e pediu oração. Gente, estejam orando por Legal, mim. né? Então, assim, a gente... meu filho tá doente. Então, a gente tá ali para se fortalecer, para estar junto. A gente fala assim, é para dar a mão, para não deixar o outro cair até a volta de Cristo. Sim. Isso aí. E justamente porque traz muito dessa noção, né, nossa de como corpo, né, e o GC vai representar isso muito bem, porque é uma maneira que a gente tem de viabilizar essa caminhada, né, de trazer esse cuidado, né, essa proximidade. Senão, se a gente for observar, né, a nossa igreja hoje, né, com a frequência que tem tido, né, talvez aí por domingo de umas 150 a 200 pessoas que têm frequentado ali e têm ido à igreja. Se a gente fosse colocar tudo isso, né, sob responsabilidade do nosso pastor, ou até sob a responsabilidade de um corpo de pastores, né, que fosse, não teria como, né? É difícil, Não teria como a gente realizar um cuidado que fosse necessário às pessoas. Por exemplo, até talvez de coisas que podem soar como mais simples, mas que precisam ser compartilhadas, né? Às vezes uma prova que vai fazer e aí, né, a pessoa talvez gostaria de que alguém tivesse ali, né, com ela ali naquele sentimento, né, naquela esperança, orando. E aí o GC traz justamente, né, essa proximidade da rotina, né, dos problemas, também das soluções, né? Isso aí, é só perguntar, e aí, como foi a prova? Sim. Tá melhor? Seu filho melhorou? Pô, essas coisas animam o nosso coração. E eu reparo que eles até fazem o dia de cuidado com a gente. Nós somos cuidados. Poxa, Dani, olha, vocês não puderam estar na igreja domingo, não vi vocês domingo na igreja. Vocês estão bem? Eu falei, Rogério, estamos fazendo direitinho, porque tá tendo retorno, né? Aí, às vezes, eu tô assim, com uma enxaqueca, né? Aí meu olho tá mais pequenininho, assim. Aí, Dani, você não tá bem, hein? O que tá acontecendo? Sabe? Eles também estão percebendo isso e cuidam da gente também. Então, isso é muito gratificante. E essa ideia aí de vocês, né, de separar não só geograficamente, mas faixa etária, foi muito legal. Muito porque, bom. por exemplo, a nossa, só 2 casais que não tem filho, o resto todo mundo tem. Então, a criançada, mas todo mundo se entende, porque todo mundo é pai e mãe ali, né? Tem dia que o estudo é meio, quê? E teve um dia que tinha umzinho que toda hora tinha que dar um soquinho. Eu falava um pouquinho, tinha que dar... ele gostou. Mas todo mundo se entende. E os 2 que não são pais, são tios das próprias crianças que estão ali, né? Então, flui muito bem. Inclusive chegou a Cíntia, né? Ela chegou lá nova, ela não levou a filha, porque ela tem uma filha. Aí a gente, uma pergunta, não é a sua filha? Ela, não sabia, eu vim ver como Você que podia é. trazer, E tia, ou não? aqui é à vontade. E é bem legal. Eu estava conversando com o Leone até, ele falou, rapaz, a minha lá, a criançada correndo no meio, a gente vai gritando um pro outro. E os pais, inclusive até um dos pais que foram para ali, ele saiu da igreja dele porque ele estava tendo dificuldade por causa do filho, que essa pandemia não podia levar. Aí ele, como que eu não levo pequenininho? E uma bênção. E aí no primeiro dia que ele foi e falou, gente, eu vou ficar pelo acolhimento que meu filho teve, porque foi maravilhoso como que trataram meu filho. E o GC é isso, né? A gente vai vendo a necessidade um do outro e vai se adaptando e vai caminhando junto. É muito bom. Ao meu ver, não tem um modelo, uma filosofia ministerial melhor ainda do que essa. O GC é muito bom mesmo. Não é à toa que Jesus fez isso, né? É só copiar o mestre, né? Verdade. Mas a gente está chegando no nosso momento final do GC. Aí eu boto aquela vinhetinha assim, ó. Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, de verdade. Desde que eu cheguei ali na igreja, né, eu e Camila, vocês foram um casal, assim, bem próximo, né, da gente, né? A Dani conversou bastante lá com a Camila, recebeu muito bem. E vocês são, né, um casal assim, que a gente admira, um casal que a gente tem como referência ali na igreja.
porque ainda mais hoje em dia, né, no mundo como a gente vive, a questão do casamento ela tem se tornado uma coisa muito sensível, né, até frágil, né, fraca, tem se tornado uma instituição fraca. Mas a igreja tem, né, como esse princípio de tornar essa instituição uma instituição forte, né, porque a gente crê que Deus, né, instituiu isso. E observar, sabe, vocês trabalhando, envolvidos ali na igreja, isso é uma alegria para o nosso coração, isso acredito que também que reflita até mesmo, né, nesses casais que hoje podem caminhar com vocês ali no GC. Então, estou aqui com o coração aqui feliz aqui de poder estar conversando com vocês, saber um pouquinho mais da história de vocês. Mas antes de terminar, tem 2 perguntas, eu vou fazer uma para cada um, né? Vocês assim fecharem bem esse momento, esse podcast maravilhoso que tivemos. Primeiro, né, para Dani, sobre como que você vê assim essa relação, né, futura da nossa igreja com os G6? Como que você observa os G6 daqui a um tempo na igreja e tal? Imagina a igreja toda em G6, assim, ninguém de fora de um GC, sabe? Para todo mundo se sentir cuidado e todo mundo cuidar de alguém, né? Ao ponto de termos até líder regional de GC, um GC por bairro, um GC, né? Assim, bem próximo. Quem sabe em outras cidades também. Sim, eu imagino, aprendi com o pastor, sonhando alto. Legal. E Rogério, para encerrar, pode até virar para a câmera lá e falar diretamente com o pessoal. Eu gostaria que você compartilhasse, né, com quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente, sobre alguma coisa, algum conselho, né, alguma mensagem que você gostaria de dar em relação ao GC, em relação da importância desse envolvimento. Então, fica à vontade. Então, eu acho assim, extremamente importante mesmo, porque primeiro que eu vejo, como o Eric falou, né, Jesus trabalhou com GC, então é algo bíblico para mim, trabalhou no caso com pequenos grupos, né, com os seus 12 ali, outros grupos também, mas principalmente aqueles 12 ali que ele trabalhou. A gente vê o finalzinho do ministério de Jesus, né, ele tinha os discípulos, mas ele separou os 12 e no finalzinho ele tratou ali, foi bem intenso o tratamento com aqueles 12 ali. E eu acredito que essa é a visão ali que Deus tem dado à nossa igreja, ali no Mutondo. E aí o conselho, e na verdade eu dou um conselho até não só para o Mutondo, mas para quem estiver assistindo a gente, dá uma olhadinha em como funciona e trabalhe isso daí porque é muito bom. Eu, por exemplo, a gente estava até falando sobre, a gente já está no momento de multiplicar, né? Porque Jesus falou para a gente ir. Por isso que eu falei que hoje eu vou mudar um pouquinho o nosso tema, porque a gente está precisando lá, o nosso estudo a gente está precisando multiplicar mesmo. E a nossa dificuldade é porque o nosso espaço já está pequeno para o número que a gente tem. Jesus falou, ir de anunciar o evangelho, fazer discípulos. E naquela época, né, eles iam, porque o povo de Israel eles esperava o Messias, então eles iam falando, o Messias chegou, mas como que a gente evangeliza hoje? Hoje é difícil você entregando o panfleto e dizendo Jesus te ama, é muito complicado, muito difícil alguém aceitar Jesus assim, ainda tem, não estamos invalidando esse tipo de evangelismo, né? Mas esse trabalho do GC, principalmente quando ele multiplica, né, ele é muito simples, porque como a gente estudou, né, é muito mais fácil eu ganhar a pessoa para mim mesmo, então a pessoa me conhece, eu dou um bom testemunho ali, falo de Cristo, mas através dos meus atos também, do meu testemunho, e a pessoa ela gosta, não, eu quero ter essa vida que você tem, e aí eu ganho para mim, e aí eu levo para o meu grupo, para o meu GC, convido. Para a igreja às vezes é difícil, mas para a célula, né, para esse pequeno grupo, eles vão. E aí lá eles conhecem um povo parecido. Poxa, eu quero fazer parte desse povo. E ali ele aprende, ele conhece a Cristo e ele aceita Jesus ali mesmo. E aí a gente leva, aí entrou caiu na rede, caiu na rede e fez. Então, assim, é uma forma da gente obedecer ao ID, é uma forma bem simples e bem proveitosa. E, gente, então o conselho é esse aí, vamos fazer com responsabilidade, vamos ser realmente
lugar de cuidado, e ligar, fazer o nosso dia de cuidado direitinho, que a gente só tem a colher, a gente vai ver, é maravilhoso você ver os frutos, né? Ainda aqui, não é, morri e teve os frutos, não, sabe, mas é maravilhoso você ver os frutos de alguém que foi cuidado e aceitou Jesus, ou voltou para Jesus, ou está firme ali, participando mesmo do reino de Deus, porque você foi um testemunho disso. E é o trabalho do GC isso aí. Hoje eu vejo igreja como GC. Amém. Então, ó, você que ouviu o Rogério agora aí, ó, Rogério, a pregação de Rogério aí. Pregou, né? Ó, pega essa ideia aí que, ó, é bênção. E, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem aceitado, assim, esse desafio de estar participando, né? Eu sei que a nossa vida é muito corrida e tal, né? A gente tem os afazeres, mas, com certeza, esse momento aqui vai ser de grande valor, né? Para quem vai estar ouvindo a gente, quem vai estar podendo ter acesso a essa mensagem, né? Então, muito obrigado de verdade por vocês terem vindo. E você que está aí nos ouvindo, você que está nos vendo, peço que você compartilhe esse podcast, cara. Compartilhe com as pessoas que você ama, as pessoas que você admira, porque a gente tem como esse desejo, né, de levar essa mensagem para frente e de incentivar mais pessoas ainda a estarem participando de um GC, de um pequeno grupo, para que de fato a gente consiga cuidar e ser cuidado. Amém? Deus abençoe sua vida grandiosamente e um grande abraço.